Olá, pessoal. Bom, hoje vamos falar sobre Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional, o famoso SGSO. Sejam muito bem-vindos. E esse é o tema, não é apenas burocrático, né? E é a ciência aí que permite que a aviação seja o meio de transporte mais seguro do planeta, certo? Bom, meu objetivo hoje é que vocês compreendam que a manutenção não é apenas trocar peças, mas sim o primeiro elo de uma corrente de segurança que protege vidas. Vamos falar do sistema de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, do CIPAER, e as normas do CIPAER, e conforme vai passando, eu vou fazendo as aulas e complementando a aula de SGSO, que é um tema muito abrangente, assim, muito grande. E, bom, vamos lá. O CIPAE é o Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Prestem atenção neste ponto crucial, que é quando ocorre um acidente ou um incidente aeronáutico, a investigação tem um único objetivo, que é prevenir que acidentes similares aconteçam novamente. Então, isso está, inclusive, na Lei 12.970, de 2014, que é não pode punir ninguém, né? Não é para punir ninguém, não é para achar culpado, é para aprender com o que aconteceu e melhorar o sistema. Então imagine que vocês estão fazendo uma inspeção e encontrem, por exemplo, uma trinca em um componente estrutural. Se vocês reportarem isso através de um sistema, não haverá punição, né? Pelo contrário, vocês estarão evitando que essa aeronave voe com um problema que poderia causar um acidente ou um incidente. Então, o CIPAER ele quer saber o que aconteceu e como prevenir, e não quem foi o culpado. E essa mentalidade muda tudo no dia a dia da manutenção, dos pilotos, da organização. Okay? Então, veja só que interessante: o foco não é punir os responsáveis, mas evitar que novos acidentes aconteçam. Como? Através de uma investigação técnica e independente que identifique os fatores contribuintes. E mais, promover ações de prevenção com foco na melhoria contínua. Isso muda completamente a forma como encaramos os erros e problemas na aviação. Então, os objetivos, sim, é evitar que novos acidentes aconteçam através de, ao invés de punir os responsáveis, né, identificar fatores contribuintes por meio de uma investigação independente e técnica e promover ações de prevenção com foco na melhoria contínua da segurança operacional. O CIPAER ele funciona em duas frentes, que é a investigação e prevenção. Então, investigação de acidentes e incidentes, técnicos especializados analisam o evento e identificam fatores contribuintes e elaboram recomendações de segurança. Prevenção é ativa e reativa. Atua com dados estatísticos, programas educativos, vistorias, análise de relatórios de perigos e utiliza aí algumas ferramentas, né? Então, na investigação, técnicos especializados analisam cada ocorrência em detalhes. Na prevenção, o sistema trabalha de forma ativa e reativa, usando os dados estatísticos, os programas, né, as análises de relatórios. E vocês precisam conhecer algumas ferramentas importantes, que seriam essas: o RELPREV, que é o relatório de prevenção, o DIVOP, que é a divulgação operacional, né, que divulga informações operacionais, o SIGSEA, que é o sistema de gestão do Comair, e o VSV, que seria a vistoria, né, de segurança de voo. Vocês estão trabalhando, por exemplo, e percebem que um procedimento do manual de manutenção está meio confuso, não está conseguindo entender muito. Ou que
pode levar um amigo de vocês, né, um colega de trabalho, ao erro. E aí, através do RELPREV, por exemplo, que é o relatório de prevenção, vocês podem reportar isso. Não é uma reclamação, percebam. É uma contribuição para a melhoria contínua, para melhorar o sistema. Então, por exemplo, a DIVOP também. A DIVOP, então, ela pode divulgar essas informações para todas as oficinas, evitando que outros mecânicos cometam o mesmo erro. Perceberam? Um simples relato pode salvar vidas e aeronaves em todo o país. E aqui temos dois exemplos práticos dessas ferramentas. O RELPREV é usado quando você identifica um perigo ou uma situação potencialmente perigosa. Já a DIVOP serve para compartilhar informações importantes com toda a comunidade aeronáutica. São ferramentas que vocês, como futuro mecânico, podem e devem utilizar, pessoal. Então, quando vocês estiverem lá trabalhando, tenham esse ímpeto de querer melhorar o programa, querer melhorar o dia a dia de vocês na parte de trabalho mesmo, né? De identificação dos manuais, de identificação de melhores passos para se fazer aquele tipo de tarefa. E saibam que existem ferramentas que vocês podem utilizar para que vocês cheguem a essa melhoria, né, do seu dia a dia. Então, aqui, vamos falar agora dos pilares fundamentais. Primeiro, a prevenção é o objetivo principal. A independência técnica garante que a investigação não sofre pressões, não sofre essas pressões. E a imparcialidade assegura que não há caráter judicial. A confidencialidade protege quem reporta. A cultura justa reconhece que erros humanos acontecem. A não punitividade é essencial para que as pessoas se sintam seguras. E o compartilhamento dissemina informações através da DIVOP. Por exemplo, imagine essa situação real que acontece com frequência. Vocês estão com pressa, por exemplo, para liberar a aeronave, e já é final de expediente, e percebe que pularam uma etapa do checklist em uma inspeção. Em uma cultura punitiva, vocês não diriam nada e vão torcer ali para dar tudo certo. Mas no CIPAER, com não punitividade e cultura justa, vocês podem e devem reportar o erro antes que a aeronave voe. O sistema entende que você é humano, que você estava sob pressão em vez de punir. Ele vai investigar. E aí, por que havia tanta pressão? O procedimento é muito longo? Falta pessoal? Precisa de mais treinamento? Então, corrige as condições que levaram ao erro. E isso protege vocês e protege a empresa e protege a aviação. Perceberam como é um efeito dominó, que isso a gente vai ver na próxima aula também. Uma coisa leva a outra. Quando vocês se protegem, vocês conseguem proteger toda a organização e toda a aviação civil. Bom, o CIPAER não é uma entidade isolada. É uma rede que envolve diversos órgãos. Temos o CENIPA como órgão central, os CERIPAs regionalmente, que são Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. O CENIPA é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. As CPAAs nas unidades, que são as Comissões de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. E a ANAC, que vocês já sabem que são a Agência Nacional de Aviação Civil, que faz a regulação. O DCEA, no controle aéreo, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, e prestem atenção. Empresas aéreas, oficinas de manutenção e aeroclubes, todos são partes
do CIPAE. E vocês, profissionais como mecânicos, também são elementos ativos do sistema. Então percebam que não é uma organização física, é um sistema onde várias organizações e pessoas fazem parte. Na prática, como que isso funciona? Então, significa que vocês trabalham, se vocês trabalharem em uma oficina, por exemplo, ali em Araraquara, uma ON, identificarem um problema recorrente em um tipo específico de aeronave, por exemplo, um componente que está falhando antes do tempo previsto, vocês podem reportar ao CERIPA da região. Essa informação sobe para o CENIPA, que podem emitir uma recomendação para todas as oficinas do Brasil ficarem atentas a este componente. Pode até resultar em uma mudança no programa de manutenção daquela aeronave. Vejam o poder que vocês têm na mão de vocês e como é importante ser ativo também na aviação. Esse slide mostra a base legal. O artigo 2 do decreto, que regulamenta o CIPAER, lista oficialmente quem compõe o sistema. Notem que organizações prestadoras de serviços de manutenção de aeronaves estão explicitamente incluídas. Isso significa que a oficina onde vocês trabalharão faz parte do CIPAER, assim também como a Latam, e tem responsabilidade dentro deste programa, ok? Então, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que é o CENIPA, do Comando Aeronáutica e as unidades a elas subordinadas, a ANAC, o DCEA, a Assessoria de Segurança Operacional e Controle do Espaço Aéreo, que é o ASOCEA, as organizações militares e civis, públicas e privadas, que operam aeronaves, prestadoras de serviços de manutenção de aeronaves, motores e componentes aeronáuticos, provedoras de serviços de navegação aérea, operadores de aeródromo, organizações de projetos e de produção de produtos. Percebam que todos fazem parte do CIPAER, porque juntos formamos a cultura justa para que a aviação civil seja assim segura. Então, essa imagem, ela ilustra visualmente como o CIPAER se organiza, com o CENIPA no centro, conectando aos diversos órgãos e entidades. E é importante visualizar que essa rede de conexões, para que vocês consigam entender que a segurança operacional é um esforço coletivo. Ok? Então, onde que o CIPAER atua, né? Uma característica única do Brasil é que o CIPAER integra as aviações civil e militar. Isso permite maior agilidade no trânsito de informações e o sistema atua em todo o território nacional, quando necessário em acidentes coronários brasileiros, no exterior também. A filosofia CIPAER busca a prevenção através do conhecimento e da conscientização, buscando uma mobilização geral de todos os envolvidos. Então, é fundamental entender que o CIPAER não é um órgão, é um sistema. É coordenado pelo CENIPA, mas engloba várias instituições que trabalham juntas. E atenção, pessoal, o CIPAER atua de forma independente e não tem função punitiva, ok? Seu foco é exclusivamente na segurança operacional. Quem aplica essas punições administrativas é a ANAC, certo? E não o CIPAER. Então, vocês, por exemplo, imaginem que vocês estão fazendo a manutenção de um motor e, por distração, instalam uma peça com um torque incorreto. 3 dias depois, vocês lembram e ficam assim apavorizados. O que a gente pode fazer nessa situação? Se vocês reportarem ao CIPAER, a investigação vai focar em: o procedimento estava claro? Havia muitas interrupções no ambiente de trabalho? Vocês estavam bem treinados? Havia fadiga? O objetivo aqui é prevenir. Agora, se essa peça causar uma falha no motor,
e a ANAC descobrir que foi negligência grave ou vocês esconderam o problema, aí sim pode haver uma punição administrativa pela ANAC. Entendem a diferença? O CIPAE quer que vocês reportem e aprendam. A ANAC fiscaliza se as regras estão sendo seguidas, certo? Então, o CENIPA é o órgão central do CIPAE, responsável por planejar, orientar, coordenar, controlar e executar as atividades de investigação e prevenção. A classificação das ocorrências aeronáuticas segue 4 categorias: acidente aeronáutico, incidente aeronáutico grave, incidente aeronáutico e ocorrência de solo. Cada uma delas tem suas características específicas que determinam o tipo de investigação, certo? Então, a investigação SPAER tem por um único objetivo evitar o acontecimento de ocorrências aeronáuticas análogas no futuro, por meio da identificação dos fatores contribuintes e da emissão de recomendações de segurança, as quais possibilitem eliminar ou mitigar aqueles fatores, certo? Bom, então, o produto final de uma investigação é o relatório final. E este documento segue padrões internacionais estabelecidos pelo anexo 13 da Convenção de Chicago. O ideal é que seja publicado em até 12 meses, embora casos complexos possam levar muito mais tempo. O relatório é um documento técnico destinado exclusivamente à prevenção, contendo análise detalhada e conclusões e recomendações de segurança. Pessoal, vocês podem e devem entrar lá no site do CENIPA, procurar por relatórios finais e entenderem vários, né, o porquê dos acidentes, dos incidentes ocasionados, né, os acidentes ocasionados. O relatório final é um documento rico em informações para vocês e eu aconselho que vocês entrem e deem uma olhada, pelo menos, em um ou dois. Perfeito. Então, em 2013, foi criado o relatório final simplificado para a aviação civil. É uma versão mais ágil para ocorrências menos complexas e estudos mostraram que isso acelerou em mais de 4 vezes o tempo de processamento das investigações. Isso significa que o aprendizado mais rápido e medidas preventivas implementadas mais rapidamente dá mais resultados, certo? Então, a gente tem o relatório final simplificado, que é o RFS, e tem o RF, que é o relatório final, que esse demora um pouquinho mais. Mas vocês provavelmente já devem, né, conhecem alguns dos casos aí de acidente do voo, por exemplo, da Passaredo em Vinhedo. A colisão do Gol 1907, né, o acidente da Chapecoense, que foi grave. E esses relatórios, né, promovem melhorias sistêmicas na aviação, certo? Então, um exemplo real, né, após o acidente do voo da Gol 1907, diversas recomendações foram feitas sobre sistema de alerta de tráfego e procedimentos de controle aéreo. Mas também houve recomendações sobre manutenção de equipamentos de navegação. Se vocês lerem esse relatório, que é público, como eu disse para vocês, é só entrar lá no site do CENIPA, vocês vão aprender lições valiosas. Por exemplo, um relatório pode mostrar que uma falha começou com um reparo mal feito 3 anos antes. Olha só. Que passou despercebido em várias inspeções até culminar em um acidente. Isso ensina vocês a serem mais atentos, a não revelar pequenos detalhes, porque na aviação não existe pequeno detalhe, não existe, pessoal. Tudo tem que ser levado em conta, tá? Cada parafuso, cada torque, cada inspeção importa, ok?
E um relatório final completo segue o modelo do anexo 13 da ICAO e é bastante abrangente, tá? Inclui o sumário da ocorrência, histórico do voo, informações técnicas, condições meteorológicas, né, no momento da ocorrência, os registros, que são o gravador de voz, gravador de dados do voo, a análise, que seria o detalhamento dos fatores contribuintes com base em evidências, tá? Esse GSO na prática, ali vocês vão estar lendo conclusões, que é a síntese técnica dos principais fatores, os fatores contribuintes e, claro, as recomendações de segurança operacionais que são tão importantes para que a gente nunca mais erre, né, com esse mesmo erro, certo? Para que isso seja realmente aprendido. Então, existem diferentes tipos de relatórios com prazos distintos. O relatório preliminar é divulgado em até 30 dias e apresenta os primeiros dados sobre o acidente. O relatório de 90 dias traz uma análise mais completa, normalmente, né? Aí, de 90, passa um pouquinho, mas diz que é 90 dias, incluindo recomendações para a prevenção de acidentes futuros, e cada um tem seu propósito específico no processo da investigação. Então, não só o relatório final, não só o relatório final simplificado, mas também temos o relatório preliminar e o relatório de 90 dias após o acidente. Então, para a gente ser mais preciso tecnicamente, o boletim de investigação preliminar, que é o BIP, é emitido em 30 dias, tá, com dados iniciais confirmados. O relatório de progresso da investigação, que é até 90 dias, quando aplicável, né, quando necessário, para atualizar o público, a imprensa, né, sobre o andamento da investigação. O relatório final de investigação de acidente ou incidente aeronáutico, como havia dito para vocês, o URS. Não tem um prazo fixo, tá? Pode levar anos, pode levar um ano e apresenta todas as conclusões técnicas, certo? Bom, temos então o CPAA, que é um curso de prevenção de acidentes aeronáuticos, que é o principal curso do CENIPA, tá? Que formam agentes ativos para a prevenção. Então, ele forma, né, os elementos certificadores CPAE, que são os profissionais capacitados para aplicar a filosofia CPAE, promover ações de prevenção e participar de investigações técnicas. Então, com esse curso, você está apto a responder para o CPAE caso aconteça um acidente dentro da sua cidade, onde você mora. É uma formação importante, né, para quem quer atuar mais ativamente na área de segurança operacional. Então, aplica, né, quem é formado como elemento certificador do CIPAER, aplica a filosofia CIPAER, promove ações de prevenção e participa de investigações técnicas de acidente e incidente. Então, existem diferentes categorias de certificação. A OSV são organizações voluntárias, a ASV são agentes voluntários, o OSC são organizações credenciadoras, né, credenciadas, que têm responsabilidade formal. Então, por exemplo, digamos que vocês comecem a trabalhar em uma oficina homologada que faz manutenção para empresas comerciais. Essa oficina provavelmente é uma OSC e precisa ter elementos certificados do CIPAER. Vocês podem se voluntariar para fazer o curso de elementos certificador, assim como eu fiz também, na época que eu trabalhei na EJ. Então, o que isso significa? Vocês se tornam pessoas de referência em segurança operacional na oficina. Quando houver um incidente ou um acidente anormal, vocês poderiam coordenar a análise e elaborar relatórios, implementar ações corretivas. E isso não só ajuda a salvar vidas, como também impulsiona muito a carreira de vocês, porque as empresas valorizam muito profissionais que entendem de segurança operacional. É um diferencial competitivo enorme no mercado de trabalho e o curso dura 15 dias na base aérea de Brasília,
É um curso muito extenso, muito bom. Se tiverem a oportunidade, façam, pessoal. Além do CPA, o CENIPA oferece outros cursos importantes, como o ECB, que é o curso de Elemento Certificador Nível Básico, voltado à formação inicial, o CIA, já é um complemento do CPA, que é o curso de investigação de acidentes aeronáuticos, né, mais aprofundado, para quem atua diretamente em investigações de campo, envolvendo técnicas de entrevista, análise de destroços e recuperação de gravadores. E há também cursos de fatores humanos, focados na prevenção de erros humanos, cultura organizacional e aspectos comportamentais. Então, o CIPAR é regulamentado por diversas normas e documentos. Temos desde a Convenção Internacional de Aviação Civil, passado pelo Código Brasileiro da Aeronáutica, o CBA, de 1986, até decretos e normas específicas como a NSCA 32, sobre estruturas e atribuições, a NSCA 312, que é o Código de Ética do CIPAER, e diversas outras normas que regulamentam investigação, certificação e gestão de segurança. Vocês não precisam decorar nada, tá? Decorar as coisas, mas é importante saber que existe esse arcabouço aí, regulatório robusto que estão por trás do nosso sistema. E continuando com a norma, temos regulamentações sobre gerenciamento de risco de fauna, sistema de reporte, planos de emergência em aeródromo, entre outros. Então, cada uma dessas normas atende a um aspecto específico da segurança operacional e foram desenvolvidas ao longo dos anos com base em experiências de melhores práticas. Para fechar essas listas de normas, né, temos os manuais práticos, as NCAs, as ICAs, que são as ICAs, que são instruções manuais que orientam a aplicação prática dos conceitos, por exemplo, o manual de prevenção, o manual de investigação, o manual de gerenciamento de risco da fauna. Esses documentos são ferramentas de trabalho que vocês podem consultar ao longo da carreira profissional de vocês. Tá? Agora que vocês já sabem um pouco do CIPAE, na próxima aula continuaremos com acidentes e incidentes aeronáuticos. Até lá!